Voz do Povo retoma aqui com o Dr. Márcio Florestan já nos estúdios, terceira Promotoria Civil de Sorriso. Recentemente, doutor, o senhor entrou com uma ação, um pedido diretamente para que o Executivo Sorrisense, a gestão, providencie algumas medidas em relação aos idosos. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso e o que o motivou a tomar essa medida. Bom dia, seja bem-vindo à Voz do Povo. Bom dia, Marlene. Bom dia a toda a equipe da Rádio Sorriso. Bom dia a toda a população sorrisense. Então, nós temos um desafio em todo o país. Esse desafio ele consiste em nós estruturarmos as políticas públicas relacionadas ao atendimento da população idosa. Desde 2009, nós temos, em âmbito nacional, a Resolução 109/2009, expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Essa resolução, ela prevê os serviços socioassistenciais que precisam ser oferecidos para assegurar uma qualidade de vida digna à população idosa. E, em Mato Grosso, nós precisamos criar condições para avançar em relação à oferta desses serviços socioassistenciais. Nos casos em que a pessoa idosa é vitimada por abandono familiar, ou até mesmo naquelas situações em que a pessoa idosa já não possui mais entes queridos, não possui familiares, surge a necessidade da oferta do serviço de acolhimento institucional, nas modalidades de curta duração ou de longa permanência, dependendo dos contornos de cada caso. E no estado de Mato Grosso, nós ainda temos um pequeno número desses serviços. Precisamos dialogar com os prefeitos e prefeitas para que, em âmbito regional, esses serviços sejam oferecidos, para garantir a esses idosos que estão em situação de abandono um atendimento intersetorial que permita que eles possam superar a condição de vulnerabilidade, possam ter acesso à saúde pública, a atividades comunitárias, à integração na comunidade. Enfim, para que tenhamos condição de assegurar a essas pessoas uma boa qualidade de vida, um bom amparo por parte do poder público. A nossa intenção é de dialogar com os chefes dos executivos municipais, do município de Sorriso, do município de Ipiranga do Norte, e também, quem sabe, dialogando com os promotores e promotoras dos municípios da região, viabilizarmos a abertura, se for possível, de serviços de acolhimento em regime de consórcio por esses municípios, com a repartição dos custos proporcionalmente a cada município, ao número de vagas, mas para realmente criar condições para termos essa estrutura. Hoje nós temos uma demanda de aproximadamente 30 pessoas idosas residentes em Sorriso, que necessitam do acolhimento institucional. De internação permanente, digamos assim, de acolhimento permanente. Necessitam de um local, de uma moradia adequada, de alimentação adequada. Nós temos aqui uma instituição muito valorosa que busca auxiliar nesse sentido, que é a Casa do Oleiro, mas em razão do crescimento populacional do município e do aumento dessa demanda, nós precisamos da oferta de um serviço de acolhimento estruturado em âmbito regional, para que não só Sorriso, mas também os municípios vizinhos, nas situações em que a inserção em regime de acolhimento seja necessária, nós tenhamos a vaga e uma estrutura adequada para esse serviço. Essas pessoas elas carecem de carinho, de atenção, precisam de atendimento na área da saúde, atenção na área da saúde bucal, a cobertura vacinal, a prevenção em saúde, a inserção dessas pessoas em atividades comunitárias, atividades de lazer, atividades esportivas. Então, tudo isso precisa ser estruturado, né? O município avançou nessa área, mas há ainda um caminho que precisa ser percorrido. E isso passa também pela canalização de recursos públicos, pelo investimento de recursos públicos do município para viabilizar esse atendimento. O senhor entrou com uma ação, mas eu gostaria de saber se já existe conversação em relação a isso com esses próprios gestores e de que maneira seria, na sua opinião, fiscalizado esse trabalho, se for terceirizar de repente. Tem que ficar de olho, né, doutora? O senhor até citou alguma coisa na sua apresentação da proposta. Sim, eu tentei obter a pactuação de um TAC, um termo, um acordo estrutural,
Ainda não foi possível essa pactuação, mas mesmo com o ajuizamento da ação, nós continuamos abertos ao diálogo. Conversando, no caso. Isso, continuamos em busca de um diálogo e o objetivo ele consiste em fazer com que haja um planejamento para a criação desses serviços. Recentemente, eu até mencionei isso na ação, o município de Itiquira construiu uma instituição de acolhimento para as pessoas idosas, um equipamento público novo, e eu acho que em Sorriso nós temos condições orçamentárias que propiciam que isso também seja feito. É claro que isso leva tempo. É preciso construir o espaço de acolhimento, realizar concurso público para ter uma equipe técnica com psicólogo, com assistente social, com cuidadores e, sobretudo, para garantir que haja uma estrutura de atendimento adequado. Veículo, as pessoas precisam ser transportadas até unidades de saúde quando há necessidade de atendimento na área da saúde, prevenção em saúde. Muitas dessas pessoas são portadoras de doenças crônicas, precisam de atendimentos rotineiros na área da saúde. E também um desafio é propiciar a eles um carinho e uma atenção especial, porque são pessoas que, em muitos casos, foram abandonadas pelas famílias. Sim. E aí há uma necessidade maior dessa atenção para que eles possam ser inseridos na vida comunitária, em atividades comunitárias, no centro de convivência do idoso, tenham acesso à possibilidade também de praticar atividades físicas. Nós podemos dialogar com a Secretaria de Esportes, por meio das monitorias de professores de educação física, ofertar atividades para essas pessoas, caminhadas, atividades ao ar livre, enfim, são medidas que podem propiciar a eles uma qualidade de vida melhor, diminuir o sofrimento dessas pessoas que já foram relegadas, às vezes, a situações de abandono pelas próprias famílias. Tudo bem. Doutor, um outro assunto, isso a gente espera ter novidade. Só para finalizar, em relação a esse acolhimento, o senhor cita na sua ação o prazo de 12 meses para que haja uma iniciativa, uma resolução. O senhor acredita que é possível isso? Eu acredito que sim. 12 meses me parece um prazo suficiente para nós, havendo um diálogo construtivo nesse sentido, viabilizarmos a construção do equipamento público. Não é uma obra pública tão grande. Nós precisamos aí hoje de um espaço para 20 a 30 pessoas. Talvez pensando na situação dos municípios vizinhos, desde que eles também ajudem no custeio dessa obra, contribuam na proporção das vagas que eles precisarão. Mas não se trata de uma obra muito grande. Eu creio que um espaço aí com em torno de 300 a 350 metros quadrados, ou talvez 400 no máximo, já seria suficiente para oferecer uma boa estrutura. E o concurso público para a formação da equipe técnica. Mas, como eu disse, Marlene, também se nesse diálogo os municípios expuserem, olha, precisamos, em vez de 12, de 18 meses, precisamos de um prazo um pouco maior para a conclusão da obra, estamos inteiramente abertos a exercer esse diálogo. Não que desde impor 2009 já existe a legislação, então nós já estamos em atraso com tudo isso, né, doutor? Sim, a legislação existe desde 2009. Então, o nosso desejo é avançar nesse diálogo para que nós tenhamos o quanto antes a oferta desse serviço de acolhimento, que será importante. A população brasileira ela está, felizmente, vivendo cada vez mais. A expectativa de vida tem aumentado. E com isso, a estruturação desse serviço de acolhimento ela será cada vez mais necessária. É claro, Marlene, que a gente precisa fortalecer a função protetiva da família, sensibilizar as famílias nessas hipóteses de abandono, até mesmo agir para a responsabilização das famílias. Mas nos casos em que isso não se revela suficiente, ou até naquelas hipóteses em que não há mais família, e com a pandemia muitos ficaram nessa condição, né? Sem familiares, o acolhimento é necessário. Doutor, o senhor disse que só aqui em Sorriso tem uma demanda de aproximadamente 30 idosos que necessitam desse abrigo, né? Mas caso as cidades vizinhas queiram participar, então há a possibilidade de aumentar esse número, então, já que haverá mais demanda. Os municípios vizinhos, eles, por terem uma população bem inferior à do município de Sorriso, a demanda deles é também bem menor. Então, Ipiranga do Norte, com 3 a 5 vagas, no máximo, atenderia a situação deles. Poderíamos também, talvez, dialogar com Novo Biratã, Vera, Feliz Natal, mas são municípios que têm um porte populacional
bem menor do que o de Sorriso, e a demanda por vagas em relação a esses municípios é, por essa razão, também bem inferior. Doutor, o outro assunto é em relação à maternidade, serviços de obstetrícia. A gente tem recebido, inclusive, aqui bastante reclames. Vereadores até mesmo já se pronunciaram usando a tribuna da Câmara, já foram tentar conseguir o avanço nesse sentido, nesta oferta de serviço para Sorriso, e o promotor também está buscando uma solução para isso, né? Sim, Marlene, olha, esse é uma das questões mais importantes hoje na área da saúde pública no estado de Mato Grosso. Uhum. A oferta da atenção obstétrica adequada à gestante. Não apenas aqui na nossa região, mas na maior parte das regiões do estado, os partos referentes à gestação de risco habitual, que são a quase totalidade ou esmagadora maioria das gestações, eles estão sendo realizados nos hospitais regionais. Mas os hospitais regionais, quando eles foram, as alas das maternidades dos hospitais regionais foram construídas, o planejamento foi formulado para que eles fossem referência apenas para os partos da gestação de alto risco. Ou seja, um pequeno número de partos. Então, o espaço físico, as equipes médicas desses hospitais regionais, eles foram programados, foram planejados apenas para a oferta de uma pequena quantidade de partos. O município, então, deveria assumir essa outra parcela? Então, o que é que nós temos na legislação? Nós temos 2 portarias do Ministério da Saúde, as portarias de consolidação número 1 e número 3, que prevêem como deve ser estruturada a rede de atenção materna e infantil. Certo. Nas portarias anteriores se usava a nomenclatura Rede Cegonha. Depois foi substituída pela RAMI, Rede de Atenção Materna e Infantil. Essas portarias prevêem que os municípios precisam ter uma interlocução para definir quais municípios viabilizarão a construção dos centros de parto normal ou das maternidades de baixo risco. Mas é município mesmo. Município. É claro que nos municípios menores não é possível que cada pequeno município tenha com 5 ou 10 mil habitantes tenham uma maternidade. Aí surge a necessidade de diálogo entre os prefeitos e prefeitas, para que haja uma pactuação em regime de consórcio para divisão de custos e aí, com a adesão dos municípios, haja a construção das maternidades ou dos centros de parto normal para viabilizar. Nós temos hoje uma demanda superior a 1.500 partos só no município de Sorriso. Só de Sorriso, sem Só contar nada da região, digamos. Isso por mês, no caso? Não, anual. Anual, 1.500 anual. Anual. Claro. E hoje o Serviço de Obstetrícia do Regional atende, além do município de Sorriso, a mais 15 municípios. São 16 municípios numa estrutura física pequena. Também com uma equipe de pessoas que não é suficiente para o atendimento de um número tão grande de partos. Então, e veja, essa necessidade ela foi detectada pela própria gestão pública. No ano de 2018, quando o município de Sorriso aprovou o seu Plano Municipal de Saúde, que foi elaborado pela gestão com a participação do Conselho Municipal de Saúde, uma das ações que foram definidas no plano, que vigorou entre 2018 e 2021, era justamente a construção da maternidade, a oferta do serviço de parto para gestação de risco habitual. Nós tivemos uma pandemia que gerou muitas dificuldades para os municípios, para a gestão pública. E talvez isso tenha dificultado o cumprimento dessa medida que foi prevista no Plano Municipal de Saúde, a construção Protelou, da maternidade. pelo menos, né? Mas agora nós vivemos um bom momento orçamentário. Na lei orçamentária anual que a Câmara apreciou recentemente, a previsão para o ano que vem de arrecadação é de 886 milhões. Então, dentro do debate democrático, eu acho que é possível o diálogo entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, para nós, também estendendo esse diálogo para os municípios vizinhos, termos em Sorriso o serviço de obstetrícia para a oferta de parto de risco habitual para as nossas gestantes. E aí, o Hospital Regional, que esse setor também precisa passar por uma reforma, isso também foi abordado na ação, inclusive em relação à sua estrutura física predial, inclusive também em relação à capacitação das equipes para uma maior humanização do atendimento que é oferecido. Também isso foi abordado na ação, mas é um conjunto de medidas, né? Precisamos, então, da nossa maternidade ou do nosso centro de parto normal e precisamos também da reforma do Hospital Regional e de investimentos na humanização do serviço que
que é prestado em todos esses setores. A gente segue com a voz do povo. Doutor, só retomando aqui, porque a gente precisou realmente interromper a entrevista para ir para o nosso intervalo, essa questão da maternidade, quais seriam os próximos passos? Que pedido exatamente o senhor está fazendo em relação a isso? Os próximos passos, nos próximos passos, nós precisamos dialogar com os municípios da nossa região. O senhor mesmo vai tomar a frente para isso ou sugerindo que o executivo faça? Eu pretendo ajudar. Nós já fizemos uma reunião inicial, até com a participação do vice-governador, Otaviano Pivetta, e ele manifestou apoio por parte do Estado a possibilidade de nós termos em Sorriso a construção de uma maternidade ou de um centro de parto normal para a oferta do serviço de parto para gestações de baixo risco. Nessa reunião, nós também perguntamos sobre a possibilidade de o Estado ingressar com uma contrapartida financeira. Houve um acenar positivo sobre isso. E nós agendaremos uma segunda reunião com a doutora Quelub, secretária estadual de saúde, e também com a doutora Caroline Corbes, a secretária adjunta de gestão hospitalar, para verificar se o Estado já realizou o estudo orçamentário para aferir de que valor poderia ser essa contrapartida financeira para ajudar na construção da maternidade aqui em Sorriso. Perfeito. Há que ter boas novas. O pessoal, inclusive, está mandando aqui, eu gosto de registrar o Fala Estadão, estão dizendo que realmente Sorriso precisa dessas medidas, porque tem condições de oferecer esse serviço para quem tem necessidade. É prioritário, né? Doutor, mudando um pouquinho de assunto, ontem à tarde o senhor convidou algumas autoridades para uma reunião, um encontro na sede da própria promotoria, junto com seus colegas, além de prefeito e outras autoridades de segurança pública, os representantes de comércios também e das instituições que efetivamente representam o comércio, para tratar de todos esses manifestos que estão acontecendo. O senhor gostaria de nos dizer o que exatamente a respeito disso? Então, ontem eu estive nessa reunião a convite da colega doutora Fernanda Pavelec, promotora de justiça. Ela teve a iniciativa de promover o agendamento dessa reunião com o prefeito, comandante da Polícia Militar, representante da Polícia Rodoviária Federal, procurador da República, doutor Adriano Lana, que participou também por meio online, com lideranças empresariais, comerciais, lideranças de vários segmentos da nossa cidade. Foi uma reunião muito produtiva, muito interessante. As pessoas com muita boa vontade concordaram com o diálogo que nós propusemos. O auditório da promotoria ficou lotado. E, nessa ocasião, nós reforçamos o compromisso do Ministério Público com o respeito à liberdade de manifestação, né? As pessoas têm constitucionalmente garantido a liberdade para se manifestarem, para externarem a sua posição política, para protestarem contra qualquer situação ou contra qualquer pessoa em relação à qual elas desejem fazê-lo. Mas também externamos nessa reunião a nossa preocupação no sentido de que duas questões fossem atendidas. A primeira delas, a desobstrução da BR, né, para que haja o fluxo normal da BR-163 e nas demais rodovias. Primeiro, para que a situação possa se normalizar, é um período de final de ano, o comércio e a indústria precisam ter um bom fluxo de caixa, é um período em que as famílias precisam da complementação dessa renda, período de Natal. Há pessoas também que se deslocam para realizar cirurgias para atendimentos de saúde na capital do estado e em outros municípios. É importante assegurar o direito de ir e vir de todos e de todas. E também pedimos a compreensão das lideranças, de todas as pessoas que estão participando das manifestações e desse movimento, em relação ao funcionamento do comércio. Há comerciantes que, pelas condições do seu empreendimento, aderiram à ideia de suspensão de suas atividades. Mas há outros comércios, e são muitos, que até por força dos reveses econômicos, que foram as dificuldades econômicas que foram ocasionadas pelo período da pandemia, com restrição de horário de funcionamentos, o setor, por exemplo, de restaurantes, lanchonetes, foi um setor muito atingido, e
ponderamos que esses comércios não têm condições econômicas para aderir a essa ideia. Então, nós pedimos, rogamos para que haja uma compreensão dos demais envolvidos do movimento nesse sentido, para que os comerciantes que se mantiveram abertos, que precisam continuar funcionando, que essa decisão seja respeitada, para que não haja por parte de ninguém a tentativa de impor a sua visão, a sua decisão às demais pessoas. Observamos que as pessoas que participaram da reunião concordaram com esse posicionamento. Né? E o que nos reconfortou, né? E nós observamos que hoje em Sorriso, todos os estabelecimentos comerciais que desejaram manter as suas atividades abertas e estão regularmente funcionando. Eles têm o apoio do Ministério Público, têm o apoio das demais forças, e eu acredito que também tem o apoio da maioria dos integrantes desse movimento, né, que tem feito as suas manifestações. E, repito, Marlene, nós no Ministério Público não queremos cercear o direito de ninguém se manifestar. Respeitamos, é um direito sagrado previsto constitucionalmente. Agora, é preciso que esse direito seja exercido dentro de limites estabelecidos na Constituição e nas leis. O fechamento de rodovias e a imposição do fechamento de comércios não tem respaldo nem constitucional e nem legal. Muito bem, doutor. Eu agradeço a sua colocação em relação a este assunto, que nós vamos daqui a pouco continuar tratando com as demais pessoas que lá estiveram presentes. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria só que o senhor deixasse também a sua palavra em relação às eleições das associações comunitárias, que estão marcadas. Sexta-feira nós teremos presença aqui no estúdio da pessoa que está organizando isso, mas a gente sabe que o senhor tem uma ação forte nesse sentido também, para que a população tenha voz nessa situação toda da gestão, né, doutor? Sim, Marlene, você tocou em um outro tema importante. É muito interessante que as pessoas se organizem nos bairros, nas comunidades, para conversar sobre os problemas existentes nos seus bairros, para reivindicar respeitosamente junto aos gestores públicos melhorias, obras, investimentos para os seus bairros. E as associações de moradores são espaços importantes para que esse trabalho possa ser desenvolvido. E são canais importantes de comunicação com os poderes constituídos, com a gestão pública. Nós observamos em Sorriso que os bairros que têm associações de moradores mais atuantes, mais empenhadas em buscar investimentos, buscar obras públicas, acabam conquistando com maior facilidade investimentos e melhoramentos para as suas comunidades, para os seus bairros. Então, quero aproveitar e reforçar a sua fala, né, convidando as pessoas a se organizarem nessas associações de moradores, a participarem das eleições, a constituírem as suas associações e, após a Constituição, se reunirem periodicamente, conversarem sobre os problemas nos bairros, estabelecerem uma agenda com o prefeito, com os vereadores, com as vereadoras, para buscar investimentos, obras e o melhoramento contínuo nos serviços públicos nos seus locais de moradia. Perfeito. Doutor, muito obrigado. E a palavra é sua, caso o senhor tenha algo mais a nos deixar nesse momento. Olha, só agradecer a Rádio Sorriso, sempre empenhada em instruir a população, em orientar a população, promovendo o bom jornalismo. Nós vivemos um momento de tensão política no país. É importante que haja um sentimento de pacificação, de diálogo entre as pessoas. Estamos nos aproximando do Natal. E o Natal ele nos relembra a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma mensagem de fraternidade, de irmandade, de solidariedade ao próximo, de paz. E eu quero aproveitar aqui os microfones da Rádio Sorriso para pedir isso. Pedir que esse sentimento do Natal, esse sentimento, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos transmitiu de mensagem, né? Da bondade, do amor ao próximo, da empatia pelo próximo, nós tenhamos nesse período de final de ano, nesse período natalino, um momento de profunda reflexão. Nós precisamos unir. Não existem dois países, não existem pessoas com as quais nós não devamos conversar, interagir e ter empatia. Então nós passamos pelo período eleitoral, agora é um momento de união,
É importante que todo o município de Sorriso prospere, que todas as pessoas que residem na nossa cidade tenham a oportunidade de inclusão social, que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar, de crescer, de alimentar a sua família. E não é interessante nós promovermos divisões entre pessoas, divisões entre comerciantes. É chegado o momento de nós buscarmos unir forças, um em prol do outro. Então, aproveito aqui os microfones e esse espaço democrático aqui da Rádio Sorriso para deixar essa mensagem de paz, de apoio mútuo entre as pessoas. Sorriso é uma cidade próspera e unidos nós teremos cada vez mais condições de fazer a cidade crescer e de propiciar uma ótima qualidade de vida para o nosso povo. Obrigado, muito obrigado, doutor, pelas palavras, pela presença, pela atenção sempre com a nossa equipe. Nós conversamos aqui com o doutor Márcio Florestan, terceira Promotoria Civil de Sorriso.